Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento. O que é essa palavra? No dicionário, diz que arrependimento é um pesar ou lamentação por um mal cometido. E na Bíblia, arrependimento inclui afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus. Deixar uma vida que nos conduz para um caminho de perdição, para um caminho de morte eterna, para voltar para o caminho de Deus. Então Jesus Cristo, logo depois que ele foi batizado e passou pela tentação no deserto, ele começou a pregar, e essa foi a pregação. Não fala aqui em sermões, em discursos. Hoje eu e você, que podemos fazer um sermão para apresentar o Cristo, para anunciar Jesus, as boas novas, o que ele fez, testemunhar os seus feitos. Mas naquela época a pregação era: arrependam-se. Mas não é só para aquela época. A pregação continua: arrependam-se, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. E sem perdão de pecados não há céu, nem para mim nem para você. Hoje o Espírito Santo estava me chamando ao arrependimento. Seguidamente acontece isso. O Espírito Santo abre o meu entendimento para algo e me mostra: Camila, esse não é o caminho, isso não está certo. Arrepende-se, volte. E assim eu fiz, e eu pedi perdão para Deus sobre aqueles pecados ao qual Ele me convenceu, e comecei a refletir sobre essa vida de nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Todas as noites, quando eu oro, eu peço: Deus, me mostra se eu pequei, porque nós pecamos todos os dias, mas nós não enxergamos. Eu peço: Deus, me mostra o meu pecado, para que eu possa me arrepender e mudar. E assim hoje, mais uma vez, Ele fez. E não vou ficar expondo meu pecado aqui, porque graças a Deus, já pedi perdão, Ele já me perdoou. Mas ao começar a pensar sobre isso, o Senhor Ele começou a me mostrar como funciona o processo de arrependimento que gera mudança. Porque o arrependimento, quando é sincero, quando realmente é arrependimento, há transformação. E quando nós nos achegamos na presença de Deus, eu lembrei de quando eu me converti, porque eu não me criei na igreja. Eu estava vivendo uma vida distante do Senhor, distante da palavra de Deus, estava distante dos caminhos do Senhor. E quando eu me acheguei a Deus, houve o arrependimento, houve a mudança, e eu comecei um processo, uma caminhada. Indo na igreja, ouvindo a palavra, sendo discipulada. E daí, eis que Deus começou a agir na minha vida. Só que o Senhor, Ele não chega apontando os nossos defeitos, como às vezes algumas pessoas fazem. Quando estamos convidando as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, eu creio que precisamos primeiro mostrar o tamanho do amor de Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu vi o quanto Deus me amava, independente dos meus pecados, e assim foi. E eu fui atraída por esse amor, e eu comecei a conhecer a palavra. E a palavra de Deus começou a me confrontar e começou a me mostrar os meus pecados. E assim é até o dia de hoje. Muitas vezes nós convidamos pessoas para se achegar a Cristo. Nos esquecemos de como Deus nos tratou com amor e com paciência, e já começamos a despejar em cima daquela pessoa tudo que é pecado. Isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, você não pode fazer isso porque senão você não vai para o céu. E é mentira? Não, não é, é verdade. Mas o Senhor me lembrou que quando nós nos achegamos ao reino de Deus, através do batismo, porque o batismo é para a remissão de pecados, eu me arrependo e me batizo. E eis o motivo que a igreja evangélica não batiza, de modo geral, crianças, bebês, apenas crianças que já têm entendimento do que é pecado. E daí nesse batismo, o que acontece? O novo nascimento, nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento, nascemos de uma forma infantil. Não temos entendimento ainda do que é pecado, do mal que o pecado nos faz. E Deus, Ele tem essa paciência, essa longanimidade conosco. E ali vai passando o tempo, vamos lendo a palavra, vamos tomando leitinho, como o apóstolo Paulo na palavra relata, que existe um tempo em que nós devemos tomar leitinho, porque somos crianças, mas depois nos alimentar de algo sólido, porque já somos adultos na fé.
E uma criança, nós, enquanto crianças na fé, estamos aprendendo e não temos entendimento do pecado. Mas nós vamos crescendo, nós vamos entendendo, vamos indo nos cultos, ouvindo a palavra, ouvindo pregações como essa no YouTube, vamos sendo discipulados por alguém que nos ama e vai nos ensinando sobre o Evangelho, sobre a palavra. Mas chega um momento em que nós já temos o entendimento. E é aí que o Senhor começa a nos conduzir para a porta estreita. No sentido de que, bom, filha, até aqui você não entendia, mas agora você está compreendendo o que é pecado, o mal que o pecado faz, e que você precisa se arrepender, porque no céu só vai estar aquele que se sujeitar às regras do céu. Como Jesus falou, o reino do céu está próximo. É o reino do céu, não é o reino da terra. As regras é do dono do céu, é do Senhor. E daí Jesus pregava, arrependam-se. E ele disse para os seus discípulos em Mateus 10:7, quando eles estavam sendo enviados para pregar para o povo de Israel: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E nesse reino vai entrar todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas quando nós o recebemos, nós nascemos para Deus. Morre o velho homem e nasce o novo. E aí precisa haver uma mudança de vida. E no início, quando estamos conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra, lendo, nós compreendemos ainda um linguajar errado, as vestes erradas, condutas que não condizem com a fé cristã, porque a pessoa não sabe, a pessoa é um bebê, pega uma criança e deixa ela assim à sua vontade. A criança faz tudo errado. Primeiro, a criança nem entende. Quando os pais estão falando, a criança começa a aprender a linguagem, a aprender a discernir a voz de Deus. Assim somos nós na fé. Assim como eu começo a me comunicar com o meu bebê vai se desenvolvendo e um dia ele começa a entender o que eu estou falando, assim é na fé, eu passei por isso. Um exemplo que eu gosto muito de citar, que eu vou falar aqui para edificar a fé de vocês, é sobre fornicação. Quando eu conheci Jesus, eu tinha relacionamentos fora do meu casamento. Hoje ele é meu marido, mas na época ele era meu namorado. E no mundo, ter relação íntima com o namorado é comum, mas na palavra de Deus diz que é pecado. E eu lembro que eu ia na igreja e eu até ouvia falar sobre isso, mas nada a ver, nada a ver. Mas chegou um dia que o Espírito Santo me convenceu. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas para ele nos convencer, nós precisamos permanecer no caminho. E para muitas outras coisas foi assim. Eu não concordava, eu não pensava assim, mas eu permaneci no caminho e no andar da caminhada, o Espírito Santo foi me convencendo. E eu creio que eu estou falando aqui para pessoas que podem estar nessa caminhada, numa caminhada assim, conheci Jesus e agora eu estou caminhando, eu estou feliz. E eu, Camila, discordo de ti. A Bíblia fala isso, mas eu não acredito. Tudo bem, você nasceu de novo e eu creio que você vai chegar ao pleno entendimento. Mas se você é um irmão mais velho, se você já conhece a palavra e já entendeu, tenha paciência com os que estão chegando. Ensine a verdade sem colocar um peso, lembrando que não sou eu e nem você quem convence. É o Espírito Santo, assim como ele nos convenceu. Mas é preciso pregar arrependimento. É preciso pregar o que está na palavra de Deus. E por que é tão importante nós falar sobre o arrependimento e pregar o arrependimento? Porque em Atos 3,19, o apóstolo Pedro, enquanto ele pregava, falou assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Jesus fez aquela obra na cruz, se entregou e lá ele levou o peso do pecado, lá ele pagou a nossa dívida. Mas, para mim ter acesso a essa obra, eu preciso me apresentar como um filho de Deus e dizer: eu tenho direito a isso. É como se fosse um concurso público. Digamos que você fez um concurso, você passou no concurso, mas você não foi lá tomar posse. Eu preciso tomar posse do que Jesus fez na cruz.
Eu tomo posse quando eu me arrependo dos meus pecados e digo, eu quero ser filha de Deus e eu quero ter acesso ao céu. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Deus me perdoa e me conduz ao caminho da salvação. O caminho é Cristo, não tem caminhos. Por muito tempo, dentro da minha casa, eu escutei meu pai falando, todos os caminhos levam a Deus, porque ele acreditava nisso, que todas as religiões, que são inúmeras, levam a Deus. Mas a verdade é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali Jesus estava revelando que além dele ser o caminho, ele era o Pai, ele era o Deus. É incrível, Deus é maravilhoso. Lucas 5:31. Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Todos os dias o Espírito Santo ele chega em nós e diz, ei, eu estou te chamando para o arrependimento. Ouça o chamado de Deus. E eu quero te lembrar que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados para esse arrependimento, mas é escolhido quem aceita entrar no processo. Todos nós fomos chamados para o reino dos céus, mas vai fazer parte desse reino quem se sujeitar a esse rei, a esse governo. E temos muitos motivos, eu não vou aqui falar agora todos os motivos que poderiam te convencer a querer fazer parte desse reino. Mas hoje esse vídeo é para te convencer a arrepender-se todos os dias do seu pecado. E não se contentar, não se conformar se você ainda enxerga pecado em você. E vamos enxergar constantemente porque somos pecadores arrependidos. Pecadores que reconhecem que são pecadores, mas não aceitam mais viver nesse pecado. E querem ser realmente conduzidos pelo caminho de vida eterna e salvação. Mas do que eu preciso me arrepender? O que é pecado? O que é tão grave? Quantas vezes eu me achei perfeita diante de Deus? Porque eu não cometia coisas que moralmente não eram erradas. Eu não roubo, eu não mato, eu não peco. Mas não, gente. Não é assim. E quando começamos a ler a Bíblia, entendemos o que é pecado. Mas eu quero trazer aqui duas passagens. Uma que encontra-se agora em 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É por tudo isso que nós devemos pregar, continuar pregando arrependimento, enquanto não tirarem esses versículos da Bíblia. Fala-se já em mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é o que traz transformação e regeneração na vida de um homem. Tantas e tantas pessoas foram tudo isso que eu citei aqui, mas hoje tem a vida transformada e eu sou uma delas. Não vou ficar aqui expondo os meus pecados, mas Deus, já fiz muita coisa do que está ali. Já fiz. Hoje eu não sou mais, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu sou feliz em Cristo Jesus, porque hoje eu sou livre para escolher a vontade dele. Então, que eu e você possamos continuar pregando o que Jesus pregou, o que Jesus mandou pregar e o que os apóstolos pregaram. Arrependam-se. É chegado o reino dos céus. Está próximo. Estamos, chegando, nos aproximando da volta de Jesus. E tudo, vai mudar, vai se transformar, vai ter uma vida eterna, não vai ter mais choro, pranto, lágrimas, coisas velhas vão se passar, tudo vai se fazer novo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de boas novas.
Mas as pessoas podem sim escolher fazer parte ou não do céu. Mas elas precisam saber a verdade, que para fazer parte desse reino existem regras. Amém? Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém que você ama. Lembre que você não está mandando esse vídeo para acusar ninguém do seu pecado, mas para com que as pessoas entendam que todos os dias precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Amém? Querendo Pai, até o próximo vídeo. 1 Coríntios 6, 9... 1 Coríntios... 1